Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente, no episódio de número 137. Como crescer na advocacia no modelo B2C, com o Eduardo Gaziglia. Se você ainda não conhece o Eduardo é vice-presidente de Direito Consumidor da ABA do Rio de Janeiro, é sócio do escritório Gaziglia Advocacia, atuante nas áreas do Direito do Consumidor, Direito Aéreo e também no Direito Civil. E ele formou-se na Universidade Cândido Mendes e possui pós-graduação em Direito Civil pela Universidade de Lisboa. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, que é a gente fazer uma análise de um mercado específico da advocacia, que é um mercado, assim, no meu ponto de vista, eu não sei se o Eduardo vai concordar, por alguns desvalorizado, mas tem várias pessoas que estão surfando uma onda muito boa e crescendo nesse mercado. Para que você ainda não sabe o que é B2C, né? B2C significa Business to Consumer, que basicamente é um mercado que a gente vai buscar um consumidor final, geralmente pessoas físicas, e aqui especificamente a gente vai falar muito do direito do consumidor, e eu acho que vamos deixar aí para o Eduardo falar mais sobre isso. Eduardo, um prazer muito grande estar te recebendo aqui, você é um grande especialista nesse tema, vive isso, está conseguindo crescer bastante o escritório nesse modelo, e eu estou doido para aprender com você sobre esse tema. Muito obrigado por ter topado o convite. Olá, Gabriel. Olá a todos do podcast. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, né? Estou sempre escutando e é com muito orgulho, né? E prazer por estar aqui falando com vocês e colocar um pouquinho da minha experiência, né? Colocar os desafios que eu tive, que eu tenho e, né, colocar uma visão para o futuro também e dizer que vale a pena sim advogar essa advocacia B2C. É engraçado, né? Porque nos grupos de Facebook, né? Tem alguns grupos de alguns advogados, principalmente alguns advogados que gosto de dizer que são advogados mais haters, que reclamam de tudo. Viu também de honorários. Tá ruim isso, tá ruim aquilo. Nesses grupos, geralmente, o pessoal fala assim, não, tem que cobrar por consulta toda vez. Tem que usar a tabela do OAB acima da tabela. Para o mercado de direito do consumidor não funciona tanto isso, né? Se alguém faz isso, geralmente não consegue fechar tanto cliente. Mas antes da gente entrar um pouco nessa discussão, estou doido para ver como que é o dia a dia seu e como que você faz a precificação de honorários, como que busca clientes, o que você fez para criar um modelo de sucesso. Conta um pouco para a gente da sua trajetória, como é que você chegou até aqui e em seguida, né, quando você chegar nos dias de hoje, conta um pouco sobre a sua percepção sobre essas polêmicas aí da advocacia. Sim, Gabriel, vamos lá. Eu vou resumir um pouquinho aqui a minha história, né? Eu sou do interior do Rio, em Vassouras, e vim para o Rio fazer faculdade, e aí durante a faculdade eu sempre advoguei em empresa. Não tive essa experiência com escritório de advocacia inicialmente, e logo que eu me formei, eu segui esse caminho, né, da advocacia empresarial, departamento jurídico de empresa, então trabalhava muito com contrato, né, administração dos escritórios de advocacia terceirizados, e desenvolvi essa técnica e, para mim, era aquilo ali, mas não me sentia tão satisfeito, né? Não me sentia tão realizado, né, na advocacia, porque, de fato, eu não advogava, né? Eu era uma parte administrativa ali dentro do setor jurídico, né, dentro de empresas, né? E foram grandes empresas multinacionais, empresas de entretenimento, e até que um belo dia, um amigo meu me procurou, falou, cara, você é advogado, entra no processo para minha mãe, ela perdeu um voo, entra com esse processo e, enfim, para ser sincero, eu não curtia muito o processo, né? Eu achava algo muito moroso, mas, de fato, eu nunca tinha trabalhado em si com o processo, né? Eu sempre fui voltado para essa área de contratos. E, nesse primeiro momento, eu ingressei no processo e tal, e a gente teve uma surpresa positiva, né? A gente teve uma indenização bem alta de dano moral, e isso me chamou a atenção. Ao final do processo, né, com o alvará expedido ali, meu primeiro alvará, eu fiquei, né, vi um nicho de oportunidade. As companhias aéreas estavam, nessa época, foi 2017, 2018, estava tendo muitos problemas, e aqui no estado do Rio as indenizações de danos morais estavam sendo muito altas. Isso me chamou a atenção,
e comecei a focar nesse nicho de problemas de companhia aérea e comecei a desenvolver nesse tema. Chegou um determinado momento que a minha advocacia, né, a suplementar ali, eu estava ganhando mais do que na empresa que eu trabalhava como CLT. E aí, quando chegou nesse momento, né, antes eu terceirizava tudo, as audiências, né, sempre pagava um amigo para ir fazer audiência, tinha que ficar peticionando depois do horário, trabalhar final de semana para dar conta dos dois trabalhos. E a partir do momento que eu, né, vi que era possível largar a CLT, eu tomei essa decisão. Não é uma decisão fácil, né? Você deixa de receber ticket de refeição, ticket de alimentação, plano de saúde, né? 13º, você tem toda uma estabilidade, mas nessa estabilidade eu não era feliz. Então, eu demorei algum tempo para, né, até ter essa decisão, né? Depois de uns 2 anos advogando em paralelo, eu consegui sair da empresa e aí sim eu pude, né, ter foco total para essa advocacia B2C, com foco em direito do consumidor, né, inicialmente com companhia aérea, mas também com direito civil e até que a gente estava conversando aqui, né, com o Gabriel. A partir do momento que você ganha o primeiro processo dessa pessoa, ela é seu advogado. Não importa de qual área seja, caso ela venha ter algum problema, ela vai te procurar. Então, essa advocacia inicial começou muito no boca a boca, né? Então, o Eduardo trabalha com problemas de companhia aérea, procura ele. E aí nessa a gente tinha boas indenizações, então vinham sempre outras coisas. Mas antes de adentrar um pouco nessa advocacia, eu queria falar um pouquinho antes de que eu sempre tive essa pegada empreendedora, né? Eu sempre quis empreender, mas nunca nessa época nem tinha ainda esse termo empreender, né? Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, né? A minha advocacia, mas eu nunca tinha tido oportunidade, né? Nunca tinha tido essa visão de um nicho específico e me especializar nesse nicho, né? Então, né, desde a época de colégio, eu morava no interior do Rio, então eu vinha no Rio, comprava tênis, vendia no colégio. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos durante as férias da faculdade, sem saber falar inglês. Então, eu fui morar em Lisboa durante 1 ano, né, para fazer um curso de pós-graduação com R$10.000. Então, eu sempre gostei de desafios, né? E na advocacia, eu nunca tinha tido essa experiência, né, ter encontrado uma oportunidade para eu me especializar e me desenvolver. Até que, por acaso, né, a mãe de um amigo, entrei com um processo, gostei e desde então não paro mais. Hoje a gente já tem uma advocacia mais consolidada, né, com um escritório, mas todo esse processo ele demanda, né, conhecimento, demanda estudos. Eu lembro que quando eu, né, saí dessa empresa que eu trabalhava, eu virei, putz, por onde eu começo, né? Então, na época até eu contratei um curso de empreendedorismo jurídico do Rodrigo Padilha, né? Ele já foi até entrevistado aqui também. E para eu ter um norte, né? Por onde começar, como eu vou fazer um contrato social do meu escritório, né? Como eu vou organizar as finanças, como desenvolver, né? Como desenvolver essa advocacia. E eu parti daí, então, desde 2019, já tem 3 anos que eu estou tendo essa advocacia e não pretendo sair. Se vocês me perguntarem se eu quero voltar para a advocacia empresarial, né? Trabalhar ali, bater ponto, ter horário, não quero, né? Essa advocacia que a gente consegue hoje em dia, né? Ainda mais pós-pandemia, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, né? As audiências, pelo menos de juizado, né, estão sendo todas por videochamada, né? E muitas delas nem estão ocorrendo, né? O juiz já pede para apresentar a defesa e logo após isso já dá a sentença. Para mim, é uma advocacia que eu estou curtindo muito. Muito legal, Eduardo. E por que você se voltou para esse mercado, né? Por que você não tentou, por exemplo, geralmente, assim, no meu ponto de vista, pelo que eu converso com os escritórios, tem-se uma tendência parece que o mercado consultivo é mais sexy, o mercado de advogar para empresa, de ter cliente, pessoa jurídica, é mais sexy do que o mercado de advogar no direito consumidor, porque não só no direito consumidor, mas para pessoa física, trabalhista, previdenciário, porque muitas pessoas associam esse mercado ao quê? Poxa, eu vou receber só no final do processo, os valores são mais baixos, então eu tenho que fechar mais clientes, eu fecho minha empresa, eu fecho uma só e já faço meu pé de meia.
por que você buscou esse mercado? E, na sua opinião, quais são os prós e contras da advocacia para quem advoga para pessoas físicas? Tá. Todo mundo pergunta isso, né? É uma questão, assim, primeiro, é uma questão de insatisfação com a prestação de serviço das grandes empresas, né? Então, né, me chegam muitos casos de telefonia, de banco, de companhia aérea, né? A má prestação de serviço, o fato da empresa não, sei lá, cobrar errado uma fatura e achar que o cliente não vai reclamar, isso me deixa muito indignado, né? Então, primeiro tem essa questão ali de fazer a coisa, fazer o que deve ser feito, né? Fazer corretamente. Então, eu recebo muitos casos assim de absurdos, né? Que essas grandes empresas fazem pelo fato do consumidor não ter ciência ali, não saber o que é um Código de Defesa do Consumidor, né? Não saber que ele tem ali 24 horas para cancelar uma passagem, ter 7 dias para devolução do produto. Então, tudo isso me gera muita angústia, né? Então, eu comecei a advogar com esse nicho de companhia aérea e disso começou a chegar muita coisa de consumidor. Então, foi muito no boca a boca e por acaso, né? Eu não escolhi um nicho, né? Eu caí nesse nicho de companhia aérea, comecei a identificar ali as falhas de companhia aérea e comecei a fazer vídeos, né? A fazer conteúdos no Instagram, colocar vídeo no YouTube, colocando os direitos do consumidor, né? O que o consumidor tem direito caso aquilo aconteça com ele. Então, todo mundo já teve, né, uma conta enviada errada, teve, não sei, um contrato abusivo ali que deixou de colocar alguma cláusula, né, aqueles contratos de adesão que o consumidor só aceita, né? Então, ele começou assim, no boca a boca e nas indicações. A gente vai ganhando confiança do cliente e a gente vai propagando isso. Preciso de alguém especializado nesse. Procura Eduardo que ele vai conseguir te ajudar. Então, até mesmo começou do meu nicho de amizade, né, e das pessoas com as quais eu trabalhava. Então, foi muito natural, né? Eu não escolhi essa advocacia, mas a partir do momento que eu me encontrei, que eu entrei nesse tipo de advocacia, eu me encontrei, né? Então, hoje em dia, eu busco sempre fidelizar o cliente, né? Então, eu estou sempre informando o andamento do processo, saiu a sentença, eu informo o cliente, eu vou colocando ali para ele todos os passos, né? Mas tem uma questão que são os honorários, né, que você comentou. No consumidor, né, sei lá, você teve o nome negativado, me procurou, e se eu cobrar R$200 para ingressar com o processo para você, no consumidor geral, já é um empecilho para ele, né? Então, eu tenho que trabalhar muito no êxito, né? Isso pode afetar um pouco o fluxo de caixa, né? Eu tenho que ter uma reserva ali para eu me sobreviver durante o processo, que nos juizados, né, não está sendo muito demorado. Então, em alguns casos eu consigo cobrar algum valor inicial, mas a grande maioria não. Então, eu sempre vou trabalhar no êxito, assim, eu analisando a documentação, né, e vendo a possibilidade de ganhar ao final, né? Mas tem casos que, infelizmente, a gente entra sem cobrar nada e no final o juiz, né, leigo de JEC dá uma sentença absurda e você não ganha nada. Acho que faz parte do jogo, né? Infelizmente. A gente tem que pensar dessa forma para não ficar insatisfeito. Mas a gente tem a possibilidade de recorrer também, né? Mas aí o recurso já é pago, se não tem ali a hipossuficiência. É dessa forma. A gente vai levando e no volume a gente tem que trabalhar muito no volume com o consumidor, né? Sim. Eu acho muito legal você trazer essa questão, porque, para mim, quando eu comparo um mercado mais sexy, como alguns outros que são muito visados, tipo LGPD, advogar para startup, todo mundo quer fazer isso, com outro mercado que às vezes é um bom feijão com arroz, um mercado já consolidado, que está aí há muito tempo e está dando sopa e ninguém aproveita. Primeiro, por uma questão. Quando eu escuto a sua história, dá para perceber claramente que você se especializou a partir da demanda, né? Quero dizer assim, eu vejo várias pessoas que ficam assim, nossa, eu vou fazer uma super especialização em direito tributário. Só que não tem nenhum cliente, não sabe nem conhece como vai funcionar aquele mercado e tá lá fazendo a especialização em tributário. Aí acaba a especialização, sabe tudo ali na teoria, na prática ali também jurídica, né? Mas
não tem o tato ali de conseguir o cliente, porque está distante daquele mercado e às vezes no círculo social daquela pessoa ela tinha ali várias demandas de previdenciário que podia estar pegando, de outra área. Então, assim, eu gosto muito disso, de primeiro eu entender qual demanda que eu consigo, para depois eu entender qual demanda que eu vou me especializar. E a segunda questão, tem gente que acha que a advocacia mais especializada, em tese, mais de empresa, de consultiva, é melhor do que as outras. Eu escutei várias pessoas falando isso. Mas a verdade é que não é, sabe? É meio que você comparar, por exemplo, poxa, o que é melhor? Um McDonald's, por exemplo, ou uma hamburgueria da minha esquina aqui da minha cidade artesanal? Depende, poxa, o McDonald's entrega um produto muito bom mesmo. E aí é uma das empresas aí que mais gera dinheiro no mundo. Ali, a hamburgueria ali artesanal, talvez a qualidade do hambúrguer ali, na sua opinião, seja um pouco melhor, mas o custo-benefício já é mais baixo. Então eu gosto muito de, sabe, às vezes você tem que entender o que você entrega. Você tem que entregar mais volume ou você tem que entregar uma experiência gastronômica diferente. No caso do direito especificamente, eu tenho que entregar uma experiência jurídica diferente. Se você fizer isso, você vai ter uma dificuldade. Primeiro, porque fechar cliente que numa advocacia mais artesanal é mais difícil, embora cada cliente vai gerar mais dinheiro para você. Se você não tem um nome muito forte no mercado, você vai sentir mais dificuldade. Já se você advoga numa advocacia que tende a ir mais para um caso de um volume, você fecha com mais facilidade, mas aí você vai ter problema, porque você vai ter que fechar um volume maior de contratos para que você pague as suas contas. E aí, por fim, acho que eu queria acabar essa reflexão trazendo também um pouco sobre a questão da advocacia no êxito, que muitas pessoas têm preconceito, falam assim, não quero advogar só no êxito. E quem tem preconceito, no meu ponto de vista, com a advocacia por êxito, é só porque ainda não tem uma noção bacana de gestão. Sim. Porque é saber fazer conta. Poxa, se você vai fechar um contrato, faz uma estimativa. Quanto que você acha que pode vir ali daquele processo? Faz uma estimativa conservadora, divide ali pelo número de meses que você acha que aquele processo vai durar e você já sabe mais ou menos quanto que você está recebendo. Aí você vai ter um desafio realmente de fluxo de caixa para que você comece a fazer com que o escritório consiga pagar as contas, porque você está trabalhando para ganhar dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Mas Sim. não é ruim, é só um modelo diferente. Sim. E pegando esse gancho, né, dos honorários, a gente tem condenações muito boas, né, no direito consumidor, né? Então, tem processos que eu já ganhei 25 mil de dano moral por um atraso, né, de 3 dias de voo, mais extravio de bagagem, não sei o quê, compras deu 7 mil e pouco, ao final o processo deu 40 mil, né? E aí a companhia aérea entrou com recurso nominado e foi mantido na turma recursal. Então, em cima daquele valor, ainda teve os 20% de honorários. Então, no processo, eu ganhei quase 20 mil. Né? Então, num atraso de voo. Então, a gente não pode desmerecer, né, o caso, por mais simples que seja, se a gente tiver uma petição bem estruturada, né, trazendo todos os documentos comprobatórios, a gente tem grandes chances. Né? Como também tem casos que o juiz vai dar ali R$1.000 de dano moral, né? Você vai ganhar R$300 no processo, mas, enfim, faz parte também. Ficar escolhendo o processo também, né, em determinados casos, não tem como. Só se não tiver documentação anexa nenhuma, né? Mas hoje em dia eu consegui montar um time, então né, eu fico mais de frente com a prospecção, né, com fidelização de contrato, com audiência, com sustentação em turma recursal. E quando o cliente chega para mim, né, com algum caso que, né, eu nunca fiz ou eu preciso de ajuda, eu vou procurar né, a Freeló, como já aconteceu. Eu faço parte, né, sou vice-presidente dessa comissão de consumidor aqui no Rio. Então, lá a gente troca muita ideia também, a gente divide, chega um caso de imobiliário, eu levo para alguém que saiba tocar, mas eu estou sempre ali acompanhando o processo, né, sempre, pelo fato de eu ter indicado, eu estou sempre dando suporte para esse cliente. Então, eu prezo muito nessa fidelização com o cliente. Né? Eu acho que é um dos pontos fortes meus, assim, estar sempre em contato e sendo transparente com o cliente sobre o processo. Óbvio que a demanda crescendo, você não consegue dar esse suporte a todo instante, né? Mas eu tento, todos os andamentos principais do processo, informar ao cliente. E
no início da pandemia, né, lá em março de 2020, eu tive, né, acabou minha receita, né, que eu vivia de alvará de pagamento. Então, a partir do momento que os processos não andaram, né, todo mundo entrou né, o processo não dava, então não saía alvará de pagamento. Então, fiquei ali 3, 4 meses sem receber, e isso me fez refletir para uma outra advocacia também, né, uma advocacia onde eu buscasse outros problemas que não só companhias aéreas, né? Então, aí eu comecei a desenvolver essa parte do direito bancário, questões de imobiliário, negativação indevida, problemas de telefonia. Então, teve um boom muito grande de falha na prestação de serviço, né, no início da pandemia. Então, isso me abriu um horizonte para outras áreas também e eu poder prospectar esses clientes de outras áreas. E como até você trouxe nisso, às vezes o mesmo cliente tinha problemas em várias áreas, né? Eu acho que eu gosto muito disso, né? De honrar a procuração que você tem ali. Se a pessoa te confiou numa área, ela confia em você nas outras também. Então, se vira, sim, vai lá e atenda ela bem. Mas, sim, ao mesmo tempo, como que você faz para escalar, né? Porque, assim, o desafio poxa, você tem que advogar no volume para o modelo se pagar, quando a gente está falando do modelo B2C. Então não tem como você prestar, se você precisa de volume, não tem como você dar um atendimento mega especializado para todo mundo. Como que você faz para isso? Eu imagino que você já deve estar passando por alguns problemas. E na sua visão, dá para manter, sim, qualidade, agilidade com o crescimento do escritório? E quais são os desafios assim para você? Sim, eu tenho 2 estagiárias que estão me assessorando na minutagem de peça, né, acompanhamento processual. Então, a gente subdividiu, né, a gente colocou tudo na nuvem, né, então todos os processos, né, estão na nuvem. A gente tem uma planilha Excel no OneDrive também, então mexeu, está atualizado ali na hora. Mas basicamente, chegou um caso para mim, né, que acontece muito por indicação, mas pelo Instagram também e outras formas. Mas ainda hoje, o meu maior volume de processo que chega até a mim é por indicação. Então, eu faço essa primeira abordagem, explico como funciona o processo de juizado, né, que a grande maioria, né, não precisando de perícia, a gente vai entrar pelo JEC, explico, a pessoa manda a documentação, eu já encaminho para elas, né, elas montam os fatos, montam a parte de direito, eu reviso tudo, e a gente distribui uma inicial em 1, 2 dias. Não estou brincando. A gente, né, eu e mais essas 2 pessoas, a gente, em dezembro, distribuiu 28 processos, janeiro, 31 processos, que são meses para o judiciário, né, um pouco parados ali de cliente, mas com esse contato contínuo, grupo no WhatsApp, todos os processos na nuvem, se falando diariamente, se dividindo, a gente consegue sim. Esse volume está crescendo muito, né? Agora eu já vou precisar de um software jurídico para acompanhar as citações, né, o push dos estados. A gente, né, não pode confiar tanto. Então eu já vou ter que correr atrás de algum programa, né, de citação para poder me ajudar nisso. Mas a gente está se virando, tá conseguindo tocar. E se crescer 10 vezes mais a demanda, como que você vai... E assim, só a Freeló mesmo vai conseguir me ajudar. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, né? Porque eu imagino que você deve estar chegando no seu limite, né? E eu acho que cada escritório tem um tipo de modelo que quer ser, né? Você quer ser você se imagina um escritório que quer, sabe, quero crescer 10 vezes, 20 vezes, ou você tá chegando num ponto e você não acha que é melhor estacionar aqui para eu conseguir manter na qualidade? Não, quero crescer, mas com certeza crescendo essa qualidade, né, esse contato meu pessoal com cada cliente, imagino que vai deixar de existir, né? Mas faz parte do processo de crescimento, né? Eu acho que vou ter que delegar outras pessoas para fazer esse contato com o cliente também, né? Já a partir do momento que chegar, eu já informar que essa pessoa também vai assessorar ela durante o andamento do processo, porque tem clientes excelentes, né? Cliente que te manda toda a documentação e quando sai o alvará de pagamento, eu que procuro ele, né? Esse é o cliente perfeito. Mas tem cliente que te manda mensagem toda semana perguntando como é que está o processo. Então, você tem que ter muita paciência, né? Muito tato ali, né?
saber responder de forma, né, educada e passar a informação clara para o cliente, mas a longo prazo, a gente crescendo muito, a gente precisa de ajuda. Isso não tem como negar, a ideia é essa, eu acho que a gente está com esse crescimento muito bom, né? Hoje a gente está com 120 processos em andamento, então já está criando um volume que tem muita coisa para fazer todo dia. Eu acho que é o desafio, né, que quase todo advogado sofre, que é separar o que é estratégico de ocupar meu tempo, o que não é tão estratégico assim. E geralmente quando a gente está começando, a gente faz um pouco de tudo. E claro que é muito bom, o cliente se sente muito importante ter o contato com você ali, que é sócio do escritório, direto. Mas às vezes, se a gente criar uma regra de atendimento bacana para aquele cliente, às vezes ele vai ser melhor atendido por um estagiário seu, porque vai estar sempre mandando um relatório no dia X, de acordo com o que foi estabelecido pelas regras do seu escritório, do que por você, que às vezes não tem ainda tanta regra desse contato, às vezes esquece de mandar um andamento ou outro, aí o cliente vem atrás de você e você explica para ele. Então, eu acredito muito que se a gente tiver regras bem definidas do escritório para o atendimento, para a parte jurídica, de peticionamento, de cumprir todos os documentos e principalmente, né, de retorno dos clientes, a gente consegue fazer com que a estrutura flua assim a gente está lá, né? E para mim, eu penso muito isso, né? Se eu tivesse um escritório de advocacia, uma das primeiras perguntas que eu ia me fazer na hora de criar meu escritório é: como que eu quero que sejam as minhas férias? Eu quero que eu vá tirar férias e, assim, eu fico com medo porque, sabe, tá toda hora estourando alguma coisa que eu tenho que resolver. Ou eu quero tirar férias sabendo que o escritório tá rodando sem mim? Eu ia tentar fazer o possível para fazer o escritório rodar sem mim. E eu acho que quem opta por esse modelo consegue fazer algo tipo um McDonald's. O McDonald's roda muito bem em todo lugar, porque é uma franquia, tem processos bem definidos, e isso faz com que a qualidade do produto seja boa, o preço seja bom, e o consumidor fique feliz no final. Eu acho que essa é a grande virada de chave aí, que, por enquanto, ainda desde chegar ao processo, né, fechar contrato, tudo depende de mim. Né? Então, e a pessoa confia em mim. Né? Ela chegou ali por mim. Né? Então, por mais que, né, as pessoas que trabalham comigo, uma equipe monte os processos e eu revise tudo, ainda depende muito de mim. Né? Então, aquele nosso bate-papo que a gente já teve, que, né, vamos ver se crescendo mais o número de processos, realmente eu vou precisar de ajuda. Mas eu não quero deixar esse de frente com os clientes, né? É uma coisa que eu gosto de estar ali, né, fazendo esse network, né, prospectando. Então, o que eu mais gosto é ligar para o cliente, explicar como é que funciona o processo, que é simples, né, tentar, porque ninguém chega com um caso feliz para você, né? Ninguém procura um advogado feliz. Então, eu tento amenizar um pouco esse estresse que a pessoa está passando, mostrar que e realmente, já que é fácil a gente ingressar com o processo, a grande maioria das vezes vai durar ali 4, 6 meses, então, para um processo é rápido, mas alguns demoram 2 anos, né? Então, eu sempre estou disposto ali em explicar e mostrar, tentar amenizar que aquilo ali é uma coisa fácil, que não vou cobrar para ingressar, e que se ele perder, ele não vai pagar nada. Então, é muito advocacia. Você está ali 2, então... mas eu acredito que isso faz parte, a grande maioria, né, a gente não vai perder, e se eu vou pegar o caso é que eu tenho grandes condições de ganhar. Né? Então, a gente sempre fica, é um limiar, né? A gente está sempre ali exposto, né, tendo que dar esse feedback sempre, e ao final, quando sai, a grande maioria fica satisfeita. Então, ao final também eu peço para o cliente fazer uma avaliação lá no site, né, no Google, então isso acaba tendo um retorno positivo quando eu vou abordar e apresentar o escritório. Isso serve também para ver, né, o sucesso nas causas e ter ele, tipo, aqueles comentários do Booking, né, para ele ver também, porque é uma advocacia, né, de certa forma, autônoma, por enquanto, mas com toda a estrutura de um escritório, né, com CNPJ, com tudo estruturado, com contador, mas ainda artesanal.
Muito legal. Deu uma interferência aqui na fala. Eu acho que é a minha internet que deu uma caída, mas eu consegui compreender tudo, Eduardo. E não sei se os ouvintes ficaram com alguma dúvida, mas eu imagino que tenha ficado claro. Por isso que eu não vou nem te pedir para repetir, não. Você tá me escutando normal? Tá Eu tô caindo? sim. Ah, não, beleza. Acho que foi só um trecho de uns 10 segundos. Faz parte do ao vivo aqui, né? Sim. Mas, Eduardo, muito legal, né? A advocacia sua, que é especializada, personalizada. E uma coisa que me chamou muita atenção dessa sua fala final agora é o tanto que a proposta é sexy. Olha para você ver, você vai no advogado, você não paga, ele vai te ajudar a resolver o seu problema que você não conseguiu resolver. E no final você ainda vai ganhar um dinheiro que você não esperava, muitas vezes. Gente, a proposta é É muito isso que eu tento boa. vender. A proposta é muito boa. Então, assim, gente, não ganha dinheiro na advocacia quem não quer, de verdade. Já tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil, tem, mas pelo amor de Deus, olha para você ver. Pega, cria uma proposta bacana para um determinado nicho de mercado, tipo esse, e vai lá ganhar dinheiro. E eu gosto muito, assim, isso é muito legal, porque quando eu estava na faculdade, eu me especializei muito em algumas coisas que. Não é que eu tenho nada contra, na verdade, eu gosto muito, por exemplo, me especializei muito em mediação de conflitos. E, tipo. E é uma coisa que mudou muito minha vida pro lado positivo, uma coisa que eu levo sempre para mim, mas ao mesmo tempo, se eu pensasse dentro do meu ciclo social, dentro da minha cidade, tudo que eu poderia atuar na advocacia, estava muito mais voltado, sei lá, para um direito imobiliário, para um direito previdenciário, para um direito trabalhista, que tinha mais demanda e estava na minha cara, do que para a especialização que eu estava buscando ali para minha carreira naquele momento. Então, eu acho muito bacana, né? Antes da gente definir a especialidade que a gente tem, olha aí, qual demanda que está na sua cara aí que você não está enxergando e você está buscando alguma outra oportunidade num nicho de mercado escondido. Não sei. Se eu fosse advogar, com certeza eu ia criar alguma proposta dessa. É muito boa, gente. A pessoa não paga, ela vai ganhar dinheiro. Que isso? Como é que ela não vai assinar o contrato de honorários com você? Se você está com dificuldade de fechar contrato, é porque você não está sabendo criar uma oferta tão bacana como aqui o Eduardo está fazendo para os clientes dele. Eduardo, eu queria, assim, imagino que. Primeiro, eu queria saber se tem alguma pergunta que eu não te fiz, alguma coisa que você quer falar. Segundo, ferramentas que você usa, dicas assim para os colegas advogados que estão querendo advogar nesse mercado B2C, ou ainda que estão em outros mercados, erros que os advogados estão cometendo. E, por fim, também as suas conclusões finais. Sim, Gabriel. Acho que, para mim, a minha grande virada de chave foi pedir ajuda, né? Ter a consciência de que eu não conseguia dar conta de tudo, né? Quando você vai tocando ali 20 processos, 30 processos, você consegue, né? Mas a partir do momento que, sei lá, passou dos 50, tem tempo de pensar numa postagem, você fica muito agarrado aos prazos. Então, para mim, eu acho que a grande virada foi procurar ajuda, né? Trazer outros colaboradores, né? Procurar a Freeló para me ajudar nessa confecção de peças. E fazer o que eu mais gosto, que é prospectar, né? É fechar contrato, é fidelizar o cliente, é fazer audiência, é fazer reunião. Então, essa para mim foi a grande virada. Além disso, quem ainda não começou a advogar, né, é colocar a cara e distribuir a primeira inicial, né? A minha primeira inicial foi, né, se eu pegar hoje para ler, não é condizente com o que é hoje, né? Mas tem que começar, só vai aprender fazendo, distribuir o processo, vai correr atrás, como é que faz uma réplica, saiu a sentença, entraram com recurso nominado, você corre atrás para fazer como é que faz as contrarrazões, foi o processo para a turma recursal, sustentou, voltou, aprende a fazer os cálculos, então, juizado é isso, né? É muito simples e é rápido. Então, eu acho que dar esse primeiro passo, né? Começar a advogar, né? Pegar o primeiro caso ali da amiga, do parente e ali no boca a boca começar, como eu comecei. Hoje eu estou com esse volume que eu nunca tive, né? Eu sempre fiquei ali nos 40, 50 processos de andamento. Hoje eu estou com 120 e quero muito mais. E estou tendo braço, estou tendo equipe para fazer muito mais. Então, assim, o meu, né, o que teve uma mudança significativa durante esses 3 anos, eu já advogo há 5 anos com consumidor, né? Mas 2 anos foi enquanto eu era
empregado da empresa e fazia de forma ali, né, como um suplemento. Então, nesses 3 anos de advocacia, conseguir ajuda, né? Conseguir colocar as coisas todas na nuvem, né? Eu não tenho um escritório físico. Quando eu vou me encontrar com o meu time, eu marco na OAB, marco no coworking para a gente se encontrar. Eu acho que a pandemia ajudou muito a gente a trabalhar de casa e funciona super bem, né? No primeiro mês, até o segundo mês, eu me encontrava com elas toda semana, mas a partir de um momento não precisa mais, já está no sangue, ela já tem os modelos, então está tudo no Drive, modelo, documentos, acessórios. Então, se tivesse que elencar, né, primeiro, procurar ajuda, né, até que seja freela, né, alguma coisa que consiga te ajudar a peticionar, começar e colocar tudo no Drive. E, gente, o que vale muito mais é cliente. Vai lá construir o cliente, depois você conseguiu, você faz parceria, você se vira, existem N formas para você conseguir entregar bem. Eu gosto muito de pensar num exemplo de uma imobiliária, né? Que é uma construtora de imóveis, né? Eles vendem o terreno na planta, primeiro eles vendem, depois eles sobem o prédio. Uhum. Então, vende, depois você sobe o prédio. Então, vende, depois você se vira para entregar o serviço. Eu acho que tem muito advogado com medo de fazer essas vendas. E isso, algumas pessoas, pô, Gabriel, não é ético vender se eu não tenho a competência. Poxa, desde que você... Depende do seu discurso, né? Mas é possível sim você vender de forma ética. Às vezes você fala, olha, eu ainda não tenho... eu estou começando a advogar agora nessa área, mas eu estou vendo essa e essa e essa oportunidade. Vou atuar nesse caso junto com parceiros, mas eu queria te propor para a gente fechar. A gente fechando aqui, vou consolidar com alguns parceiros e a gente já vai conseguir fechar um bom trabalho juntos. Estou confiante. Isso não é antiético. Você está ajudando a pessoa a resolver o problema dela. Talvez ela não ia ter acesso a esse parceiro que você tem. Então, acho que vai lá, vai conseguir o cliente sem muita receita de bolo. Esse nicho é melhor, esse é pior, esse nicho aqui é mais sexy, esse é menos. Gente, sabe, inovação é uma frase que eu aprendi com o pessoal da Ace Startups de São Paulo, que é do Pedro Weingärtner, que ele é um dos líderes lá da Ace. Ele traz lá no podcast deles várias vezes, no Growthaholics, ele fala o seguinte, que inovação é emitir mais e melhores notas fiscais. Então, tipo, inovar é emitir mais nota fiscal, não é usar legal design, não é utilizar a Lotec, não é utilizar a Freeló, no final das contas, você está emitindo mais nota fiscal, você está ganhando mais dinheiro. Seja lá em qual nicho for, seja mais sexy, seja menos sexy. É isso que importa, pelo menos na nossa visão aqui na Freeló. Sim, concordo plenamente, Gabriel. É começar e, caso não saiba, procurar ajuda. Então, começar com a família, começar com os amigos. Tem que começar de alguma forma, né? No meu caso, foi a mãe de um amigo. Né? Então, e aí, hoje em dia, a gente já não sabe de onde então, já está no nível, já com um volume muito grande. Mas, graças a Deus, a gente vai continuar aí nessa luta, né, que é advogar, mas eu gosto muito, eu me encontrei, eu trabalhei durante 10 anos em jurídico de empresa e não era feliz, né, sempre tive essa vontade de ter o meu negócio, né, conseguir aumentar a minha receita, né, antigamente para conseguir um aumento de, sei lá, R$300, você tem que pedir a aprovação do CEO, então eu era muito revoltado com isso, né? Não importa a quantidade de horas que você trabalhe, que você vai continuar ganhando aquilo ali. Né? Então, a advocacia ela é uma das poucas profissões, né, que você vai ganhar de acordo com uma quantidade de processos que você distribuir, que você trabalhar em cima dele. Então, é muito no êxito, né? De fato, literalmente no êxito, né? Que ao final do processo, quando sai o pagamento, valeu a pena o processo esse valor. Então, receba o primeiro alvará que sentimento ali de que vale a pena. Eduardo, muito obrigado por ter topado participar. Foi um prazer grande ter aprendido com você. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas pela presença. Se você gostou do episódio, compartilha com outros colegas advogados e advogadas. Deixe seu like, avalia o episódio onde você estiver escutando ou assistindo. E aqui na descrição desse episódio você consegue acessar os links da Freeló, consegue se inscrever na plataforma da Freeló, nas nossas redes sociais.
e também você vai conseguir ter contato com o Eduardo. Quem sabe não surge uma parceria bacana aí entre você que está nos assistindo e o Eduardo. Seria muito legal, a gente sempre fica feliz por isso. E gostou do episódio, acha que pode agregar alguma coisa? Manda uma mensagem para a gente lá no freelaw.work e propõe uma pauta aqui para o podcast, que vai ser um prazer a gente te convidar também. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a você, Gabriel. É um prazer enorme estar presente aqui, né? Eu escuto o podcast há muito tempo e muito bom participar. Valeu, Eduardo. Tchau, tchau. Valeu, abraço.